Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para trazer mais uma reflexão aqui no nosso canal, reflexão da Palavra de Deus, com o tema nessa oportunidade. Nós vamos falar aqui no Evangelho, segundo escreveu Mateus, né? O capítulo 6, versículo 8, ali em diante, onde o Senhor Jesus fala sobre a oração modelo, é isso? Eu sou o pastor Fernando, esse é o nosso canal, Reflexões da Palavra de Deus. Bem, o Senhor Jesus, ele nos ensina, né, como devemos orar. Ele nos traz aqui no Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo 6, um exemplo, né, a oração modelo que o Senhor Jesus nos ensina, que é o Pai Nosso. É isso? Mas ele diz para a gente não usar, né, de palavras repetidas. Aquela oração, sempre as mesmas palavras. Não. Por quê? Porque quando você está orando a Deus, você está falando com alguém. Você está falando com Deus. É isso? Então, a oração é falar com Deus. Então, você não precisa todos os dias estar repetindo aquela mesmas, né, palavras continuamente. Não. É como você fala com um amigo hoje, amanhã você já fala com outro amigo, e ali sucessivamente com assuntos, né? Sempre aquele assunto do momento, aquilo que você fala para ele e tal. Mesma coisa com Deus. Nós temos que entender que Deus é uma pessoa, né? Ele é o nosso Senhor e Ele quer que nós falemos com Ele. Ele quer que a gente, né, abra o nosso coração para Ele, se expressar diante dele, daquilo que você precisa que Ele ouça e que Ele, assim, lhe atenda, né, e responda o seu pedido, a sua oração. Mas eu quero não ficar em minhas palavras. Leamos aqui um pouquinho a palavra de Deus, do Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 6, mas vamos do versículo 7 que fala: E orando não useis de vãs repetições como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vós é necessário. Ele sabe o que você precisa, né? Antes de vos lhe pedir. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. E aí você vai me dizer, mas também, aí não é uma oração repetida, oração modelo. Olha só, quando ele fala, orareis assim, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Você está entrando na presença de Deus. Você começa a chamar Deus de Pai, né? Pai nosso que está nos céus, observe, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Esse é o modelo de você adentrar, se apresentar, de entrar na presença do Pai, orando a Ele. Então veja só, olha só o modelo de oração que o Senhor Jesus está ensinando. Para a gente entrar na presença de Deus, né, orando ao Senhor, adorando o nome dele, Pai nosso que está nos céus. E aí você vai acrescentar, porque Deus, ele é digno de toda adoração, né? Toda honra e todo louvor pertence a Deus. Então você pode dizer muito mais do que só Pai nosso que está nos céus e santificado seja o teu nome. Mas você pode também acrescentar, porque ele merece, Pai nosso que está no céu, santificado, glorificado, né? Exaltado, aleluia, seja o grande nome do Senhor, pois tu és digno de toda adoração, de toda glória, de toda honra, de todo louvor. Então, olha só como você entrou na presença de Deus. Olha só como a sua oração começa a ganhar mais corpo, porque você entra na presença de Deus, né, adorando o santo nome do Senhor. Por isso que é um modelo. Mas o Senhor Jesus, ele deixa aqui, né, esse modelo, você pode preencher mais. Santificado, glorificado, exaltado seja o nome do Senhor.
Venha a nós o teu reino, Senhor. O teu reino. Seja feita a tua vontade, Senhor. Assim na terra como nos céus. Que nós venhamos, Pai, fazer a tua vontade. Porque a vontade do Senhor, o Senhor fez, né? Que foi enviar teu Filho, Jesus Cristo, para nos salvar. Porque o Senhor olhou para a terra, não viu um justo sequer. Mas o Senhor nos amou de tal maneira, mas de tal maneira, que deu seu Filho unigênito para todos aqueles que no Senhor crê. No Senhor Jesus crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então venha a nós o teu reino, Senhor. O teu reino já veio, o reino de Cristo, o reino de Deus já veio. Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Será que nós estamos fazendo a vontade de Deus aqui na terra? Porque no céu a vontade de Deus é feita sempre, né? Os anjos adoram o Senhor, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor que fez os céus e a terra. E nós precisamos também fazer a vontade dele aqui na terra. Nós precisamos alegrar o coração do Senhor. É. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, quanto mais nós alegramos o coração do Senhor Deus, ele nos fortalece. Amém? Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, Senhor, nos dá hoje e sempre. É isso. Perdoai as nossas ofensas, nossas falhas, nossos pecados. Tenha misericórdia de nós, vai acrescentando, vai se humilhando diante do Senhor. Assim como nós perdoamos aquele que tem nos ofendido. Agora, é de coração mesmo. Porque Deus sabe, Deus sonda e conhece o teu coração e sabe verdadeiramente se a gente está liberando o perdão. Você está vendo como o Pai Nosso enriquece? Você está vendo como essa é uma oração poderosa? E Jesus manda a gente fazer assim. Não aquela oração que, como ele diz aqui, né, que os gentios fazem, que os hipócritas faziam nas praças públicas, né, para mostrar que era um grande orador, que adorava a Deus, mas o coração deles estava longe da vontade de Deus. Mas ele nos ensina também, quando nós formos orar, que a gente entre no nosso quarto em secreto, né? Nós oremos ao Senhor. Porque, amados, há vários tipos de oração. Estou falando aqui qual é o tipo de oração que você tem feito para o Senhor Deus. A sua oração tem um propósito, porque a oração tem que ter um propósito. E a oração do Pai Nosso, ela tem um propósito para a gente entrar na presença do Senhor. A oração do Pai Nosso, ela começa adorando a Deus, né? Preparando ali para entrar na presença do Pai, adorando, reconhecendo que Ele é o nosso Senhor, é o nosso Deus, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Começa a pedir a Ele, a apresentar a Ele. Mas a oração tem que ter um propósito em nossas vidas. Não podemos orar aleatoriamente, não. Nós temos que tirar cada dia da semana para fazer aquela oração com aquele propósito. Não é isso? Porque senão, não é que Deus não vai entender, porque Deus é Deus. Antes mesmo da gente pensar, Ele já sabe o que nós iremos pensar. Mas o Senhor Deus quer que nós tenhamos propósito com Ele, né? A Bíblia nos fala que quando o cego Bartimeu começou a clamar, ele clamou ali a Deus, a Jesus, né? Mas ele tinha um propósito. Mas ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Só pedia misericórdia. Até então que Jesus manda chamar
trouxeram aquele homem com aquela deficiência visual até Jesus, Bartimeu, e o Senhor Jesus diz para ele: o que queres que eu te faça? Então, o propósito de Bartimeu era enxergar. Qual é o seu propósito? Tu tens feito uma oração de propósito mesmo? É apresentado a Deus. A Bíblia nos fala daquela viúva, né? Ela tinha uma questão com aquele juiz que a Bíblia diz que ele era um homem mau. As pessoas tinham medo de chegar com questão diante daquele juiz. E falaram a ela, mas ela tinha um propósito. Ela queria receber ali a causa dela. Então a oração, ela tem que ter um propósito. Você precisa falar a Deus detalhadamente o que você precisa. Porque às vezes a gente faz aquela oração embolada, como diz aqui na Bahia. Embolada, e começa a oração sem perna, sem cabeça. Não que Deus não entenda, que Deus entende. O Espírito Santo vai e leva a nossa oração e muda a nossa oração. Porque o Espírito Santo ele intercede por nós com choro inexprimíveis. O Espírito Santo ele está sempre nos ajudando diante de Deus, né? Mas nós temos que ter uma oração de propósito. E Bartimeu estava orando ali para enxergar. Mas ele começou clamando: Jesus, filho de Davi. Se ele orasse também assim: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, eu quero enxergar, eu quero ver as coisas, me cura dessa enfermidade. Mas não, ele só pedia misericórdia. Então é isso que Jesus falou: o que queres que eu te faça? E o cego Bartimeu falou: eu quero enxergar. Tenha na mente isso. Faça a sua oração com propósito. Ore em cima daquele propósito. Amém? Oração com propósito chega mais rápido, chega mais rápido a resposta. Eu não vou cortar nada aqui não, eu não edito o vídeo. É bem natural o nosso vídeo. Oração com propósito, a resposta vem mais rápido. Então, ele clamou. O salmista Davi, Salmo 40, diz: esperei pacientemente no Senhor, e ele se inclinou e ouviu o meu clamor quando clamei por socorro. Então, a oração ela tem que ter um propósito em nossas vidas, apresentar a Deus. E aqui o Pai Nosso, que o Senhor Jesus nos ensina, essa oração modelo. É uma oração onde nós vamos entrar na presença de Deus. No decorrer dessa oração que você está orando, começa orando, adorando a Ele, Pai Nosso que está nos céus, santificado, glorificado, exaltado, seja o grande nome do Senhor. O Senhor é digno de toda adoração, de todo louvor, Pai. Então se prepara ali para entrar na presença de Deus, do Pai. Amém? Mas depois você começa a trazer o seu propósito, o que você quer que Deus faça. O que queres que eu te faça? Jesus falou a Bartimeu. Então você vai escolher tipo. Você precisa vender um carro, uma casa ou um terreno, um imóvel. Você precisa daquele dinheiro para fazer alguma coisa urgente. Então você vai tirar um tempo, querido, para orar em cima daquele propósito. Falar: Deus, todas as tardes eu vou estar com esse propósito diante do Senhor. Eu oro ao Senhor, meu Deus, para que o Senhor me ajude, para que o Senhor me abençoe para eu vender esse imóvel. O Senhor sabe as minhas condições, como estou precisando deste dinheiro. Eu já corri, já apresentei, já botei em várias pessoas para vender esse imóvel. Várias corretoras, vários corretores, mas até hoje, Pai, essa porta está fechada. E eu estou aqui com esse propósito ao Senhor, esta oração de propósito. Me ajude a vender este imóvel. Você pode até também, se você souber de irmãos que esteja também nessa luta para vender, um imóvel, para uma ajuda, né? Às vezes nós queremos fazer algo na nossa vida, na nossa família, e tem aquele imóvel ali que está parado, um terreno, um negócio. Nós chegamos a um acordo com a família e fala: vamos vender.
não é isso? Então apresente a Deus o seu propósito. E se você conhecer mais irmãos, ou parente, ou irmão da igreja, amigo, que também esteja precisando vender um imóvel, coloca nesse propósito também. Amém? Você está com o propósito de receber um milagre na sua vida. Descobriu-se que você está com um problema sério de saúde. Então você vai orar aquela oração específica, aquela oração de cura. Você vai começar a pedir perdão a Deus. Senhor, me liberte, me cure dessa enfermidade. Faça um propósito. Tira uma hora para orar, nem que seja 5 minutos, em cima deste problema seu. Isto chama-se oração com propósito. E tem o clamor, a oração do clamor. Jesus, em Jeremias 33:3, ele nos ensina: clame a mim, né? E eu responder-te-ei e anunciarei as coisas grandes e firmes que não sabe. Tem a oração do clamor. Você vai clamar a Deus. Você vai apresentar a Deus a situação com propósito. Amém? Você vai orar com propósito para a sua igreja crescer. Então, quando a gente faz assim, nós estamos organizando a nossa vida espiritual. Porque eu já vi pessoas orar, meu querido, começar pedindo, clamando, e daqui a pouco está expulsando demônios ao mesmo tempo. Nós temos que nos ser organizados até para isso. Precisamos ser organizados até mesmo no momento de orar. Como eu disse, não é que Deus não entenda, mas Deus quer ver a gente também, né, ser prudente, ser organizado. Porque Deus é um Deus que é organizado. Pense num Deus que é organizado, é o nosso. Nosso Deus gosta das coisas tudo certinha. Amém? E Ele vai te abençoar grandemente. Eu creio assim. Então, Jesus, ele nos fala aqui, nos ensina essa oração modelo, para através dessa oração, a gente colocar a nossa vida diante do Senhor, apresentando ao Senhor a nossa petição, a nossa causa, mas os nossos propósitos. Então, a oração com propósito vai ser respondida mais rápido. Você vai focar ali, você vai jejuar em cima daquele propósito. Como eu falei, você quer vender um imóvel, precisa muito daquele dinheiro. É um caso de urgência, você começa aquele propósito. Escolha o horário, dá para o joelho, está no trabalho, ore ali, mas ore em cima. Se possível, perdão, dizendo se possível, ore e jejue em cima desta causa. Meu irmão, você vai ter vitória. Amém? Orar sem cessar. A oração do justo surte muito em seus efeitos. A oração tem poder. Orai sempre. Fala com Deus sempre. Fala, abre o teu coração para Deus. Porque Deus, ele vai te ouvir e vai pelejar ao teu favor e vai te dar vitória. Amém? Deus abençoe grandemente em nome de Jesus.